que nos acompanha pelo Facebook, você que nos acompanha pelo Instagram, você que nos acompanha pelo YouTube, vai nos acompanhar também pelo YouTube mais tarde. Enfim, nós estamos transmitindo nas 3 plataformas. Eu quero agradecer a Deus por sua vida, por esse tempo. Eu quero orar ao Senhor nessa manhã e declarar as bênçãos, as maravilhas dele sobre nossa vida, sobre nossa família, sobre sua casa, sobre minha casa, amém? E eu quero declarar isso, eu quero orar com você nessa manhã mais uma vez. Nós ouvimos os louvores, as canções que o Guilherme acabou de ministrar, e agora nós vamos à palavra de Deus e vamos orar antes de começar essa mensagem. Que Deus abençoe você, que seja um excelente dia para todos vocês que nos acompanham. Mais um domingo, mais um mês começando, e a gente vai ver o que o Senhor tem para nós nesse tempo. Pai bondoso, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por esse tempo. Graças te damos, ó Deus, por tudo que o Senhor tem feito até aqui. O Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem sido Deus bondoso, mesmo em meio a situações e em meio a notícias tristes. Meio a notícias tristes, nós podemos ouvir, podemos ver, podemos sentir a tua presença através de pessoas, através de coisas que acontecem, que nós vemos que só o Senhor poderia estar fazendo coisas assim. Então, diante disso, nós queremos te agradecer, Pai. E eu quero te pedir também em especial mais uma vez. Nós estamos iniciando mais uma semana. Papai, por favor, cuida das famílias, Senhor. Cuida dos teus filhos na face da terra. Quantas pessoas estão infectadas com esse vírus e estão sofrendo nos hospitais? Quantas famílias estão sofrendo nos hospitais, papai, por conta de tudo isso? E quantas famílias não podem nem ver os seus entes queridos, Deus, diante de tal caos? E quantas famílias também perderam os seus entes queridos? Essa foi uma semana bastante difícil para nós, Pai, por tantas pessoas e amigos e pessoas que nós conhecemos que infelizmente não suportaram tudo isso e estão com o Senhor. E nós, Pai, queremos pedir que o Senhor guarde também, Senhor, todas as equipes médicas, Senhor, todos os enfermeiros, todas as pessoas ligadas, direto ou indiretamente, à área da saúde, que o Senhor esteja guardando, que o Senhor esteja protegendo. Nós pedimos assim em nome de Jesus Cristo, também por todos os garis, todas as pessoas que estão trabalhando nos restaurantes, nas padarias, todas as pessoas de linha de frente, Pai, que estão indo aos moradores em situação de rua, seja na Cracolândia, seja no centro de São Paulo, seja em qualquer região que as pessoas estão indo levar os marmitex, levar alimento, levar o cuidado, Pai, que isso não parou, a igreja continua viva, a igreja continua trabalhando, a igreja acontece hoje, Senhor, exatamente como nós pregamos durante muito tempo. A igreja acontece fora das 4 paredes. Declaro em nome de Jesus mais uma vez, Pai, que nós estamos vivendo um tempo de uma igreja em cada casa, em cada lar é uma igreja, cada família, Senhor, reunida, cultua o Senhor, e o Senhor, Deus, nos ajude nesse tempo a continuar, a perseverar nisso, até quando pudermos voltar aos templos, nós possamos, Deus, entender que esse é um tempo que o Senhor preparou para também aprendermos e tirarmos lições de tudo isso que estamos vivendo. Eu oro assim, Senhor, por toda a liderança da IMOSP nessa manhã, colocando debaixo da tua graça, da tua proteção todas as famílias, colocando, Pai, a nossa presença diante de ti nesse momento, e peço, Senhor, usa a minha vida nessa manhã para trazer uma palavra de encorajamento, de lembrança, uma palavra de conforto, uma palavra de confronto, a tua palavra, que venha de encontro aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, amém, amém. Enquanto eu orava aqui, mesmo de olhos fechados, eu fui percebendo que foi dando uma clareada, que o sol saiu violentamente aqui na nossa janela. Muito bem, queridos, graça e paz da parte do Senhor. Bom dia a todos que entraram aqui depois e chegaram, e eu estava aqui. Oi, Mica, tudo bem? E bastante gente chegando aqui. Amém, Ivar, amém. Deus abençoe, boa semana para todos nós aqui. Obrigado Simone, obrigado seu Hélio, bom dia, seu Hélio. Deus abençoe você e sua família, viu? Todos vocês que estão nos acompanhando pelo Facebook também. Obrigado, Ivar, para todos nós, uma excelente semana. Então você que está no Instagram e você que também está no YouTube. A palavra do Senhor que nós vamos ministrar nessa manhã está em Joel capítulo 2, versículo de 12 a 17. Eu vou ler na versão NVI, e diz assim, Joel capítulo 2, versículo 12 a 17, diz assim: Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim
de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Talvez ele volte atrás. Arrependa-se e ao passar deixe uma bênção. Assim vocês poderão fazer ofertas de cereal e ofertas derramadas para o Senhor, o seu Deus. Toquem a trombeta em Sião. Decretem jejum santo. Convoquem uma assembleia sagrada. Reúnam o povo. Consagrem essa assembleia. Ajuntem os anciãos. Reúnam as crianças. Aqueles que mamam no peito. Até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor chorem entre o pórtico e o templo do altar, orando: poupa o teu povo, ó Deus. Não faças da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, porque se haveria de dizer entre os povos: onde está o seu Deus? Essa é uma palavra bastante encorajadora, mas também que nos traz um confronto muito grande diante do que está acontecendo aqui. E eu quero tentar nessa manhã trazer, e nós temos um combinado aqui dos horários por conta de tempo, para que não tome muito tempo diante da tela. É mais difícil você manter pessoas diante de uma tela do que no próprio púlpito de uma igreja, mas eu quero, dentro desse tempo, e se eu passar um pouquinho, os irmãos me perdoem, trazer um contexto do que está acontecendo aqui. Fazer uma reflexão nesse texto nessa manhã, para a gente entender um pouco o que Joel está falando, o que está acontecendo, qual é o contexto de tudo que acabamos de ler. O livro de Joel, depois é importante você ler o capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3, e você vê as situações que acontecem aqui, o que ele está passando e o que ele está tentando nos dizer. Então, nessa manhã vamos trabalhar um pouquinho essa questão. Então, a religião desempenhava um papel importante dentro da sociedade nessa época. Judá não era exceção, era chamado sempre a participar de todo esse contexto. Os profetas, na época de Joel, eles eram figuras muito bem aceitas dentro da cultura judaica. Então fazia-se parte desse contexto da cultura judaica, confessar diante dos profetas, consultar os profetas, chamar os profetas para falar em situações como essa. Assim era o papel de Joel. Ele interpretava a praga. Ele veio nesse tempo aqui para trazer a interpretação dessa questão da praga pelos termos religiosos. Sempre tinha a questão, como tem até hoje, da ciência, da física, enfim, mas a questão também religiosa, como eles falavam, né? A questão divina. Isso era verificado diante de um profeta. Se trazia um profeta para verificar o que estava acontecendo. Então, Joel, ele interpretava essa praga e pelos termos religiosos, ele orientava o povo. Era a partir do profeta que vinha a orientação para o povo do que se devia fazer. Preste atenção nesse contexto e nesse pano de fundo que a gente vai dar aqui, porque pode ser que você identifique muita coisa no decorrer daquilo que vamos falando, você identifique muitas das situações que estamos vivendo nos dias de hoje. Então o profeta era chamado para conduzir o povo diante daquilo que ele ia verificar na parte divina, ou seja, direto com Deus. Joel encontrou um significado para aquela praga. Para essa praga, aquela praga de gafanhotos, a qual você vai ver no capítulo 1 e entra no capítulo 2, que a gente acabou de ler. Ele interpretou como uma advertência de Deus, não que fosse algo maligno, algo do inimigo que tivesse colocado, mas Joel interpreta essa praga, essa situação, como uma advertência de Deus para que o povo se voltasse para ele. Isso é muito importante, isso me chamou bastante atenção esses dias estudando a respeito desse texto. Deus me deu esse texto no dia 1º de maio.
1º de maio, Deus me deu esse texto através de uma pessoa que orou, e durante a madrugada Deus deu esse texto, e ela mandou pelo menos 3 áudios para mim, chorando e pedindo que eu refletisse a respeito desse texto. Durante esse tempo todo de maio, eu orei ao Senhor, eu compartilhei esse texto com alguns irmãos da intercessão, eu compartilhei esse texto com a liderança, para que orássemos e tivesse, para o pessoal da oração de sexta-feira, e se alguém tivesse alguma percepção, pudesse, por favor, me avisar, me orientar, para ver se realmente era isso que a gente deveria tratar. E essa semana passada, quando eu estava meditando ao Senhor, buscando algo para trazer hoje, esse texto realmente não tinha como fugir, ele estava muito presente, ele era muito presente, e eu quis trazer para entendermos a questão divina. 1º de março, minha esposa está me corrigindo aqui, dia 1º de março eu recebi, dia 1º de março eu recebi esse texto. Então, olha só, e venho trabalhando e orando a respeito dele, e todos esses dias que eu venho estudando a respeito dele, que eu venho meditando, escrevendo muito a respeito desse texto, eu tenho escutado realmente muito a voz de Deus diante da situação que estamos vivendo. Então eu gostaria que você se atentasse também a toda essa questão do que está acontecendo em volta desse texto. Então Joel é chamado, e Joel então interpreta essa questão, essa praga, como uma intervenção divina, como Deus tivesse feito isso, e a ideia aqui era para trazer o seu povo de volta para ele, era para que o povo se atentasse que estava, vamos colocar essa palavra, que estava perdido e não estava na presença dele. Então, em Amós, em outra oportunidade, também houve a mesma situação, Amós também foi chamado, Amós 4:9, você vai ver que ele vai tratar a mesma situação, ele também é chamado para interpretar a praga, e interpretou da mesma forma que Deus havia permitido que aquilo acontecesse. Todas as vezes que Deus chama o povo a se voltar para Ele, Deus está, na verdade, lembrando a respeito da aliança feita com Javé, ou com Iavé, assim como você queira, com o seu povo, que está em Deuteronômio capítulo 28, que fala das pragas, das bênçãos e das maldições. Então, todas as vezes que Deus está chamando, está atraindo, está querendo mostrar algo para que o povo volte para a sua presença, para que o povo se volte para Deus novamente, Ele está relembrando, Ele está querendo que o povo lembre da aliança. Aqui tentando mostrar para o povo e lembrá-los novamente da aliança que tinha e daquilo que foi feito em Deuteronômio 28 e 29, né? Então, 28, 3 e 4 diz assim: vocês serão abençoados na cidade, serão abençoados no campo. Os filhos de seu ventre serão abençoados, como também as colheitas da sua terra, e os bezerros e os cordeiros do seu rebanho. Deus está lembrando a eles que existe uma aliança, existe uma promessa de bênção sobre eles. E se isso não está acontecendo, se a praga está vindo, está detonando tudo ali, é porque alguma coisa está errada, e isso não é da parte de Deus. Porém, essa aliança sempre foi seguida de um delicado equilíbrio entre bênção e maldição. Esse é o contexto que você vai ver, se você ler Deuteronômio 28, você vai ver como as coisas acontecem por lá, das bênçãos, da obediência e da maldição, da praga, enfim, tudo mais, daquele que não obedece ao Senhor. Então, essa aliança, ela caminha num equilíbrio muito delicado, muito fino, entre bênção e maldição. Era uma condição, isso é condicional. Sempre depende mais do povo do que de Deus, porque Deus já havia dado a sua palavra, Deus já havia falado na aliança o que ele faria no caso da bênção e o que ele faria no caso da maldição, no caso da desobediência. Então o povo sabia. Então depende muito mais do povo, de como o povo está andando, para que Deus possa agir. Então, na verdade, Deus tinha o direito de revogar isso a cada momento. O Senhor poderia revogar essa questão para a bênção ou para a maldição, dependendo de como o povo estava andando, estava indo diante de Deus. O motivo, o caso daqui, que sempre a gente vai entender aqui pelo contexto visto, e que os estudiosos falam tal, é que o povo normalmente, para que acontecesse esse tipo de situação, o povo se recusava a cumprir a parte que lhe cabia.
A obediência, obedecer a Deus, estar na presença de Deus. Era isso que acontecia, que poderia mudar essa situação, que essa revogação poderia ser dada por Deus. Isso também incluía questões políticas que muitas vezes eram colocadas acima de Deus, acima do poder de Deus, eles queriam colocar. Então, duas razões normalmente aconteciam para que isso acontecesse, para que acontecesse o que estava acontecendo, o que Joel está relatando aqui. Primeiro, o povo não cumpria sua parte, o povo não está diante de Deus, o povo está de qualquer jeito, o povo não fazia se cumprir aquilo que era cabível fazer, que havia sido colocado por Deus. E segunda parte, normalmente quando se colocava a política acima de Deus, nessas questões aconteciam situações como essa. Por isso, o profeta usa o termo dia do Senhor, ou normalmente nós vamos ver em outros profetas falando do terrível dia do Senhor. Joel não faz diferente, ele fala a respeito desse dia também. E por que ele fala? Porque, na verdade, quando as pessoas interpretam mal, achando que o dia do Senhor, ou o terrível do Senhor, trará uma ameaça e Deus virá devastando tudo, é uma inverdade. O que acontece é que no dia do Senhor, ou no terrível dia do Senhor, Deus, ele se faz justiça e ele vai fazer aquilo que foi combinado, que foi colocado com o povo lá atrás. E o povo aqui sabia a respeito disso. Então, diante dessa situação, o terrível dia do Senhor, ou o dia do Senhor, não é que ele vai vir castigando e matando tudo. Ele vai exigir aquilo que foi combinado. Por isso é o terrível. Por as pessoas não estarem de acordo, por as pessoas estarem longe de Deus, por as pessoas acharem que estão servindo a Deus, mas na verdade não estão. Por as pessoas quererem servir a Deus e a outros deuses também, não só a Ele. Então, essas são as questões que a gente precisa entender um pouco a respeito disso. Voltando ao texto. O texto é extremamente forte. O texto é muito, se você ler e reler, você vai ver que o texto é fortíssimo, tem muita coisa aqui que nos chama a atenção. Versículo 12 que lemos diz assim: agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. O profeta aqui está transmitindo um oráculo divino, que é uma convocação ao arrependimento. Está chamando as pessoas ao arrependimento. E, infelizmente, até hoje, as questões que nós podemos encontrar nesses textos, assim, nos chamam nos dias de hoje também a esse arrependimento. Joel já vinha apelando desde o capítulo 1. Agora é o clímax. Agora ele chegou no ponto em que realmente precisa haver uma decisão. Volte-se para mim. A ideia aqui é de urgência. A ideia aqui agora é que chegou no momento crucial. A coisa está abalada. A praga atingiu o contexto geral. A praga está devastando, está destruindo tudo. E ele continua, de todo o coração, ou seja, sem nada de ser superficial, né? Sem superficialidade, sem essa questão de que vou fazer, mas na verdade não está 100%, eu estou fazendo a minha parte, mas na verdade não é a minha parte. Com jejum, isso remete à pureza da vida, isso remete a algo puro, a algo genuíno, com lamento e pranto, uma sensação de desespero, uma sensação que chegou, que não podemos fazer mais nada pelas nossas mãos, a não ser se voltar ao Senhor de todo o coração, com jejum, com lamento, com pranto diante de Deus, porque só Ele pode reverter a situação. Essa era a situação que passava Joel e todo o povo nesse momento. Então o versículo 12 traz esse chamado divino ao arrependimento, a se prostrar, a se voltar para Deus, a olhar para Deus, a retornar aquilo que Deus, como Deus havia feito e falado. O versículo 13: rasguem o coração e não as vestes. Voltem-se para o Senhor. Novamente a palavra indicando para voltar ao Senhor, para mais uma vez se colocar diante de Deus, para o seu Deus, pois Ele é misericordioso e compassivo e muito paciente e cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. E eu quero tratar alguns pontos aqui nesse versículo 13, quero que você, por favor, irmão, fique atento também ao que a gente pode extrair desse versículo. O costume de rasgar as vestes era parte de uma reação cultural, era cultural rasgar as vestes. Até hoje, quem segue, isso em vários contextos do Antigo Testamento, nós vamos encontrar essa questão de pessoas rasgando as vestes. Se você for e você lembrar do livro de Esté,
acontece esse tempo, de rasgar as vestes. Mardoqueu, quando vai diante do palácio, ele rasga suas vestes e se cobre com cinza. Era um ato, era uma ação cultural também, de um lamento, de um desespero, de algo em que se realmente colocava diante de Deus, era como se despir diante de Deus. Mas até hoje, quem segue essa cultura judaica e tudo mais, ainda existe uma questão de se rasgar a lapela do paletó. Ainda em um momento de grande desespero, em um momento de tristeza, em um momento de morte, por exemplo, né, em um velório, se arranca a lapela do paletó. Aqui o versículo 14, que lemos, o coração tem que ser rasgado, ou seja, tem que ser quebrantado, que é aquilo que nós entendemos melhor. Mas comum para nós hoje é essa parte de ser quebrantado. Tem que ser rasgado, tem que ser quebrantado. E infelizmente, isso não estava acontecendo. O contexto que o profeta identifica que o que estava acontecendo era uma permissão de Deus, e aqui as questões estão sendo colocadas e passadas a respeito de que o povo não estava na presença de Deus, não estava diante de Deus, e estavam fazendo coisas que parecia estar, e por isso havia vindo tudo isso. Joel vem então alertando. O que o profeta está dizendo aqui é que a resposta ao arrependimento agora tem que ser mais profunda. Não adianta rasgar só as vestes, não adianta mais só ser superficial. O que Joel está dizendo tem que ser algo lá dentro agora, tem que ser algo genuíno. O que o Senhor está querendo nesse momento, e então ele vem e traz esse alerta e traz esse chamado divino, é para que as coisas não sejam superficiais mais, para que as coisas não sejam de qualquer jeito mais, mas para que as coisas agora elas sejam mais profundas, elas sejam algo lá realmente do fundo. A resposta ao arrependimento agora tem que ser lá do coração, tem que ser de dentro. O que Joel está dizendo aqui é que não está mais preocupado em apresentar um diagnóstico, mas sim a cura direta. O que nós estamos entendendo aqui é que Joel não olha para o contexto e fala: e se nós fizermos assim? E as perspectivas dizem, as situações falam a respeito de... Não é mais isso. Ele quer aqui ir direto à cura, e direto a um lugar onde fala: nós precisamos nesse momento entender que o que falta aqui é cura. Tem que ter cura direta. Ele está no calor da emergência, direto na causa. Se nós não entendermos o que o profeta está dizendo, para nós vai ser mais uma palavra, para nós vai ser mais uma colocação, para nós vai ser mais um momento, para nós vai ser mais uma quarentena, para nós vai ser mais uma questão política, para nós vai ser mais uma questão do A ou de B, para nós vai ser se pode ou não pode. A questão aqui é outra, a questão é real. O chamado aqui de um profeta, e esse profeta vem, e esse profeta se coloca diante de Deus, e esse se posiciona diante de Deus, e ele interpreta aquilo que Deus está dizendo e aquilo que Deus está mostrando, e cabe ao povo arrepender-se ou não. Não cabe a Deus mais. Deus já falou, ele já disse o que faria. Essa é uma grande questão, e isso a gente precisa tomar conhecimento. Então Joel está alertando aqui, está num momento na causa direta, é uma emergência aqui. Joel segue agora e ele fala sobre a bondade e a misericórdia de Deus, remetendo novamente à aliança do passado. Todas as vezes que o profeta vai chamar a atenção do povo, ele vai remeter ao passado para lembrar a aliança. Existe uma aliança, não é de qualquer jeito, não é Deus que está castigando o povo simplesmente porque Deus se cansou e tal. Não, é porque uma regra foi quebrada, uma norma foi quebrada, um princípio foi quebrado, e todas as vezes que uma regra, que uma norma, que um princípio é quebrado, as coisas acontecem. Existe uma reação natural, existe uma consequência do ato. É o que está acontecendo, e o profeta está alertando a respeito disso. Joel segue agora falando então da questão da bondade de Deus, e mostrando e remetendo mais uma vez à aliança. Usa uma figura de linguagem também conhecida do povo. Qual que é essa figura de linguagem que Joel está usando aqui? Ele é misericordioso, ele é bondoso, grande em benignidade. Onde está isso? Salmo 86, 15, se você ler, está lá. É uma questão simples, vai sempre remeter a algo que o povo já sabe, o povo já conhece. Deus nunca vem trazendo um alerta em que o povo fica assim: peraí, não estou entendendo o que Deus está querendo fazer. Não, se nós formos para as escrituras, nós vamos encontrar. Eu disse essa semana, me perdoe, eu não consegui pesquisar se era Calbart, me parece que era Calbart. Ele lia a Bíblia numa mão e na outra o jornal.
Ele lia a Bíblia e ele via no jornal o que estava acontecendo. Ele lia no jornal o que estava acontecendo e buscava na Bíblia o que se referia. E infelizmente, com o passar do tempo, isso se perdeu. Nós confiamos muitas vezes mais no que a televisão diz, no que a mídia diz, no que fulano diz, no que o fundador não sei de quem diz, no que aquele que se formou e fez 15 faculdades diz, e nós estamos baseando-se em cima de informações que são criadas e forjadas muitas vezes para enganar o povo, e a igreja está indo no mesmo caminho porque não consulta Deus e não respeita mais os seus profetas. Essas questões precisam ser pensadas e repensadas. Queridos irmãos, a situação está triste, complicada, difícil. Joel está tentando trazer esse contexto aqui e eu quero trazer agora uma explicação a respeito da NVI que eu li, porque nós lemos o versículo 13 e diz assim: rasguem o coração e não as vestes, volte-se para o Senhor, para o seu Deus, pois ele é misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor. Arrepende-se e não envia a desgraça. Arrepende-se. Então Deus se arrepende, pastor. Então Deus é um Deus que faz as coisas e depois se arrepende. Então é dessa forma. Então, se a gente orar nesse tempo, Deus vai se arrepender do que ele fez e ele vai fazer. Não é nesse contexto. Eu quero trazer aqui, eu quero abrir um parênteses para a gente falar sobre essa questão de arrependimento, quando a linguagem ou a escrita no português traz para o nosso tempo. O arrepender-se de Deus é diferente. Não é o arrepender igual eu me arrependo porque fiz alguma coisa, machuquei você e magoei você. A palavra arrepender-se, ou a palavra arrependimento, vem do hebraico e ela corresponde a nohan, ou nohan, né? Tem esse arrastar. É usado para indicar tanto o arrependimento humano quanto o arrependimento de Deus. No Antigo Testamento isso vai ser usado muitas vezes, vários textos, inclusive em Gênesis, quando as pessoas comentam a respeito de que Deus teria, tem um texto que relata isso, aliás, são as pessoas que comentam, que Deus teria se arrependido de ter feito a humanidade. Então tem as questões que a gente precisa entender o que é esse arrependimento. A palavra usada é a mesma para o lado divino, bom dia pastor Paulinho, a mesma no contexto divino, como a mesma no contexto divino e humano. Então não existe contradição alguma entre os textos que dizem que Deus se arrependeu. Pelo contrário, o arrependimento de Deus nunca deve ser entendido como um arrependimento humano. Deus não se arrepende como nós nos arrependemos, né? Que eu havia falado antes. E por que não? Simplesmente porque o arrependimento do homem ele é causado por um reconhecimento de uma atitude precipitada. Ou seja, eu errei, ou seja, é um resultado de ignorância, ou é resultado decorrente de um erro. Nós nos arrependemos porque erramos. No caso de Deus, não é extremamente diferente. Ele jamais, aliás, é extremamente diferente. Ele jamais erra. Deus jamais se complica, Deus jamais entra numa situação como essa, até porque Tiago 1,17 diz que não pode existir nele variação ou sombra de variação, ou sombra de mudança. Então esse é Deus. Então é diferente a questão. A palavra escrita, o modo como dizemos é o mesmo, mas não existe arrependimento em Deus da questão como nós pensamos e como nós entendemos. Quando a Bíblia fala de Deus se arrepender, está mudando a sua intenção para com o homem, ou seja, evidentemente que é só a maneira humana de falar. Na realidade, a mudança não é de Deus, mas é do homem, a relação do homem com ele. Quando ele estabelece uma mudança em seus procedimentos para com o homem, descreve a sua linha de conduta em termos de arrependimento, ou seja, em suma, o arrependimento de Deus não ocorre por causa da mudança de Deus, não é Deus que está mudando, mas sim por causa da mudança do homem para com Deus. Cara, isso faz toda a diferença. Quando a gente começa a entender que não é que Deus faz a nossa vontade, mas é que se nós permanecermos em obediência, Deus vai agindo com a promessa, com a aliança, com as bênçãos que ele havia prometido lá em Deuteronômio.
Mas quando nós entramos na desobediência, muda as coisas, muda totalmente. E se nós não entendermos esse contexto, nós vamos ficar pensando que é muito superficial. E a profundidade dessa questão de arrependimento entre Deus e entre o homem, cara, é muito profundo. E a gente não pode deixar isso para lá. Por isso, esse é o tempo de ler a palavra. Por isso, esse é mais que o tempo de ler, de mergulhar, de se debruçar sobre a palavra. Esses dias Deus me deu uma palavra para uma pessoa. E eu passei para ele, falei, olha, Deus me deu uma palavra no meu coração para você, e é essa palavra, eu li, eu espero que faça sentido na sua vida. Rapidamente ele falou assim, pastor, essa palavra me remete a 10 anos atrás. Falei, uau, sério? Ele falou, há 10 anos atrás. E essa palavra, pastor, se remete a uma palavra que eu recebi 10 anos atrás, que fala isso que eu tenho anotado. Cara, eu vou entrar madrugada dentro agora sobre essa palavra que eu recebi 10 anos atrás, essa de agora, pastor, sobre todo o contexto que eu estou vivendo hoje, experimentando em Deus hoje, e eu vou virar a noite aqui buscando para entender o que Deus quer falar, porque essa palavra que você está trazendo, ela é de Deus para a minha vida, e ela é para esse tempo. Falei, cara, uau, fico feliz, cara, Deus abençoe, vamos orar a respeito. Oramos a respeito e tudo mais, e no dia seguinte ele mandou uma mensagem, pastor, é incrível como Deus revelou, como Deus trouxe coisas através da tua vida que não tinha como você saber que eu precisava ouvir. Então, essas questões, elas precisam ser observadas nesse tempo. Como? Na Bíblia, indo na palavra. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Exatamente, Leda. Não tem essa sombra de variação, de mudanças. Deus é Deus. Ele é onipotente, ele é onipresente, ele é onisciente. Ele não fica mudando simplesmente porque é legal, porque agora faz sol, porque agora não faz. Tudo tem um propósito, tem uma razão para acontecer. Mas nós estamos muito mais preocupados, muitas vezes, como estava o povo aqui, em acusar, em apontar, em vamos fazer isso, vamos acreditar dessa forma, vamos agir dessa forma, vamos levantar isso, levantar... Não, é tempo de buscar em Deus, é tempo de buscar nas Escrituras, elas continuam sendo a mesma, a palavra de Deus não passou e não passará. Por isso o profeta estava alertando e dizendo a respeito do que o povo precisava fazer. Conversando com meu filho, 2 madrugadas atrás, nós estávamos aqui nessa mesa e conversando aqui em família e falando a respeito da ligação dos textos, quando ele faz uma oração onde é respondida em Salmos, quando você vê a resposta de Deus em Salmo, você vê que em algum lugar remete a um outro texto que vai falar sobre o cumprimento daquilo. A Bíblia ela está toda interligada, mas eu só vou saber desses princípios, desses propósitos, ou como agir em dias de praga, de lamento, de confusão, se eu for buscar naquele que é o autor e consumador da nossa fé, da nossa vida, do nosso dia a dia. Então, que fique entendido que quando acontece na Bíblia, e tem pelo menos aí uns 8 ou 10 textos, depois eu posso até trazer o número se você precisar, para você ler falando sobre o arrependimento de Deus na palavra, mas vai ser sempre nessa questão. O arrependimento de Deus não ocorre por causa de qualquer mudança nele, mas por causa de nossa mudança para com ele. Isso fique gravado no nosso coração. E não envia desgraça. Como assim? Um Deus amoroso, que o texto continua dizendo, né? E não, talvez, a questão aqui é que esse Deus compassivo, ele se arrependa e não envia desgraça. Como assim? Um Deus amoroso, mas que envia desgraça? Sim, olha só o texto de Hebreus, você pode ler depois, capítulo 12, versículo 15 a 14, diz assim, vocês se esqueceram da palavra de ânimo que lhe dirigi como filhos. Meus filhos, não despreze a disciplina do Senhor, nem se magoe com as repreensões, pois o Senhor disciplina a quem ama, castiga todo aquele a quem aceita ser por filho. Então existe sim, então o texto é claro, suportem as dificuldades, recebendo-as como disciplina. Deus trata com filhos, pois qual o filho que não é disciplinado pelo seu pai? Se vocês não são disciplinados, e a disciplina é pura, aliás, é para todos os filhos, então vocês não são filhos legítimos. Se você não aceita passar por situações, porque a Bíblia diz que no mundo passaríamos por aflições, o texto está dizendo que então a gente está dizendo que não é filho. Nós estamos jogando isso fora. Quanto mais devemos obedecer ao nosso Pai em espírito,
Versículo 10, nossos pais nos disciplinavam por curto período, segundo lhe parecia melhor, mas Deus nos disciplina para o nosso bem, para que participemos da sua santidade. Mais uma vez, o texto traz a questão de temos que ser santos, temos que andar em santidade, porque o nosso Pai é santo, porque o nosso Deus é santo. E essas questões, elas vão escapando, essas questões vão sendo colocadas como secundário na nossa vida, conforme o tempo vai passando. Essa semana eu tive a oportunidade de participar de algumas salas e de trazer a lembrança às pessoas de que estamos trocando muitas vezes o tempo, estamos trocando, invertendo as situações. O texto que diz buscar em primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ele vem dizendo assim, continua dizendo assim, e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas estão no princípio, estão logo acima desse texto. É no contexto quando você lê quais são essas coisas que serão acrescentadas. É comida, bebida e vestimento. São coisas básicas. Deus está falando que no básico, fique tranquilo, está resolvido. Fique em paz. E as pessoas estão correndo, trabalhando demais, se matando, se desgastando e buscando tomar remédio, ansiolíticos e tantas outras coisas, porque não consegue mais, porque eu trabalho, porque é a cobrança, porque eu tenho que fazer. Esquece a vida com Deus, esquece o tempo de oração, esquece o tempo de família, esquece essas questões todas. Por quê? Porque o Satanás inventou e achou uma forma de paralisar a igreja em cada casa, colocando trabalho, colocando coisas acima do que você pode cumprir, tirando o contexto que Deus permitiu voltar para casa, para estar em família, para um realinhamento, para recomeçar, para reconhecer alguma coisa aconteceu. Joel estava falando que, olha, essa praga que veio sobre a nação, ela foi permissão de Deus. E o que está acontecendo hoje na nossa vida, na nossa nação, nos dias de hoje, em plenos anos 2000, nós estamos de 2020, nós estamos diante de situações em que ainda não sabemos lidar, porque nós continuamos correndo atrás dos mesmos erros que o povo lá atrás fazia. Precisamos então mudar algumas coisas, queridos. Precisamos rever algumas situações. Versículo 14, talvez ele volte atrás. Arrependa-se, novamente a palavra arrependa-se. E ao passar deixe uma bênção. Assim, vocês poderão fazer oferta de cereal e ofertas derramadas perante o Senhor, o seu Deus. Mais uma vez a palavra arrepender-se, que no contexto a gente falou da flexibilidade de Deus. E essa flexibilidade, entenda, você que chegou agora, você que está entrando agora, eu acabei de explicar sobre o arrependimento de Deus. Como que identifica-se o arrependimento de Deus, do que se trata e do arrependimento humano, né? É totalmente diferente, não tem nada a ver uma coisa com a outra, é apenas para o entendimento. Então, essa flexibilidade, quem sabe, se a gente orar, ele vai se arrepender. Não, se nós mudarmos perante ele, a atitude com certeza será diferente, não tenha dúvida, a consequência será outra. E deixe uma bênção, ou seja, depende mais do povo do que de Deus. Já estava feito, já estava programado, já estava alinhado já. Versículo 15, toquem a trombeta em Sião, decretem jejum santo, convoquem uma assembleia sagrada. Reúna o povo, 16, reúna o povo, consagrem a assembleia, juntem os anciões, reúnam as crianças, até aqueles que mamam no peito. Gente, presta atenção à profundidade, à urgência e à gravidade da situação. Até aqueles que mamam no peito, até os recém-casados devem deixar os seus aposentos. Vamos entender de novo por que Joel está colocando e trazendo dessa forma? O toque da trombeta, a ideia de anunciar, anuncie, fale, abra sua boca, declare, não pare, não se cale, não se isole. Essa é a questão. Convocar uma assembleia, chamar o povo, convocar esse povo. Que povo nós vamos chamar? As pessoas que não creem, as pessoas que não acreditam, as pessoas que não estão nem aí para essas situações, as pessoas que estão muitas vezes por trás de provocar e de propagar coisas piores. Não, o povo de Deus. O povo aqui estava sendo chamado, era o povo que sabia a respeito de quem era Deus. As leis aqui estavam sendo apresentadas porque o povo conhecia e sabia da aliança. Reúna o povo. Quem? Que povo? Novamente reúna o povo. Todas as categorias, todo o povo. Os anciãos, as crianças, até os que mamam no peito, os recém-casados, todos deveriam vir. Se você parar para ver, para entender um pouquinho e quiser dar uma mergulhada, por que fala até os recém-casados? Porque, irmãos, em Deuteronômio capítulo 24, versículo 5, diz assim, ó, se um homem tivesse casado recentemente, não será enviado à guerra, nem assumirá nenhum compromisso público,
durante 1 ano estará livre e deverá ficar na sua casa e fazer feliz a mulher com quem se casou. E se era algo que nós podemos colocar aqui, não me ataque pela minha heresia que eu vou falar, isso é um mandamento, cara. Isso é algo que Deus colocou, estabelecido por Deus. Deveria ser dessa forma. Por isso, muitas vezes, hoje, quando eu e minha esposa aconselhamos casais que casam, eles acabaram de casar, eu falo assim, olha, esse primeiro ano é um ano difícil, vocês devem vigiar, tomem cuidado, é um ano de adaptação, é um ano de conhecer muita coisa, de desconhecer também muita coisa, enfim, é um ano para você se alinhar, então tome cuidado com as questões que você vai se envolver, com aquilo que você vai fazer, né? Essa semana minha esposa falou assim, nossa, nós conhecemos um casal que fez isso, eu falei, é verdade, a gente até citou quem é o casal que fez isso. Eles levaram bastante a sério. E aí, em alguns momentos, teve gente que falou assim, como assim? Eles sumiram da igreja? Não, eles não sumiram. Eles estavam cuidando daquilo que nós falamos, que eles iam passar por situações bem complicadas, assim como passaram, né? Graças a Deus, eles venceram o primeiro ano, já estão no segundo ano. Então, existia algo estabelecido por Deus, que o homem casando, ele não deveria agora, por um determinado tempo, até essa licença deve ser temporariamente suspensa de tão grave que era a situação. Até os homens casados, recém-casados, devem ser chamados. Deus estava dizendo através do profeta, o profeta está aqui passando ao povo, que está dizendo, olha, a situação é tão catastrófica, é tão complicada, que nós devemos todos estar juntos, e todos é todos, irmão. Tudo é tudo, todos é todos, não é metade. Todo o povo deve estar reunido, todo o povo deve estar entendendo, todo o povo deve ser lembrado do que nós estamos falando a respeito de por que está passando tudo isso. Todos deveriam ser chamados para esse tempo, para elevar a sua voz a Deus em oração, em clamor e em pranto, é o que diz o tempo, é o que diz o texto. Até o choro das crianças de peito poderia ser somado ao volume das petições e súplicas diante de Deus. Isso é muito sério, é um texto extremamente forte, é um texto que a gente olha e fala, como assim? Algumas regras e princípios aqui estão sendo colocados um pouco de lado, estão sendo suspensas para que todos estejam unidos nesse momento, nesse tempo. Isso era uma dificuldade. Lembrando que era um tempo em que as pessoas estavam achando, muita gente estava achando que o que estava fazendo agradava a Deus. Tinha essas questões também lá. E o profeta está tratando a respeito disso. Então todas essas pessoas deveriam vir, deveriam se juntar. Versículo 17. Que os sacerdotes que ministram perante o Senhor, está pesando agora, chorem entre o pórtico do templo e o altar, orando. Poupa o teu povo, ó Senhor. Cara, isso é uma coisa direta aos nossos corações, à nossa vida. Não façam da tua herança, não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações. Porque se haveria de dizer entre os povos, onde está o Deus deles? Que seria colocado. Essa semana passada, não, 2 semanas atrás, eu me deparei com uma situação como essa. Eu me deparei com uma pessoa conhecida entrar no Facebook e colocar uma série de fotos de alguns pastores e colocando lá onde estão esses homens. É um zombador, tá? Esse é o zombador. É isso que está falando aqui. E ele está colocando lá, ele não crê em Jesus Cristo da forma como a Bíblia diz, não como eu digo, mas como a Bíblia diz. E aí as pessoas, isso dá margem e brecha diante do caos e da coisa caótica infelizmente da infantilidade de muitos líderes e das aberrações de alguns líderes que têm usado seus púlpitos, suas plataformas e também a internet para falar bobagem, para fazer besteira. Dá oportunidade a pessoas a fazerem o que aquela pessoa estava fazendo. E eu me senti extremamente envergonhado, mas ao mesmo tempo eu tive que falar assim, ele não está errado em fazer isso. Onde estão aqueles curadores, aqueles que dizem que curam, que oram e as coisas acontecem? Onde estão aqueles que viviam nas televisões fazendo e acontecendo? E aí algumas pessoas começaram a comentar embaixo. Estão escondidas atrás de suas muralhas de dinheiro, estão protegidas dentro das suas grandes mansões, protegidos com segurança particular, e aí começou aquele monte de besteira, expondo e colocando o evangelho no lugar onde não é para ele estar. Então, como é que anda a nossa conduta
nesse tempo. E aqui o texto vai trazer mais específico para ministros e sacerdotes que ministram perante o Senhor. Aqui, ó, o texto é claro, versículo 17, que ministram perante o Senhor, chorem entre o pórtico e o altar, que era o lugar onde ficava. Se você pegar, eu não lembro agora, mas é Jeremias, se não me engano, eu posso ver depois, e à tarde eu posso trazer, acho que é Jeremias, onde ficavam 21 homens prostrados, de costas para fora, adorando e declarando e chorando e clamando pelo povo. Onde você tem visto homens de Deus, pessoas, ministros, chorando e prostrado diante de Deus, clamando, e o texto continua dizendo, poupa o teu, diz até o que tem que se dizer, poupa o teu povo, Senhor. Poupa o teu povo, Senhor. Sabe, não está dizendo assim, vamos fazer isso, aquilo, tal. Não. Está dizendo assim, poupa o teu povo, Senhor. Não faça da tua herança motivo de zombaria e de piada entre as nações, para que não se haver de dizer entre eles, onde está o Deus deles? Onde está o Deus deles? Cadê? E agora que a praga veio? E agora que a situação veio? Os sacerdotes precisavam assumir a sua posição tradicional, que era entre o pórtico e o altar. E deveriam clamar. E deveriam se prostrar em favor de quem? Do povo. Esse é o papel. Papel do sacerdote, papel do ministro. A expressão teu povo, quando está relatado aqui no versículo 17, e o seu Deus, que está relatado no versículo 14, a combinação expressa os dois lados da aliança. Versículos 6 e 7 de Êxodo, onde coloca essa questão da aliança. Eu os farei meu povo, e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os livrará do trabalho imposto pelos egípcios. A herança significa o povo, que refere-se àqueles que pertencem a Deus. E o arrependimento significa a restauração e a harmonia da aliança. Pelo menos 2 pontos para a gente pensar. Ou seja, se o povo se conscientizar da sua responsabilidade na aliança, pode pedir a suspensão da maldição ou da praga. É isso que está dizendo. Se você pegar essa junção do versículo 14 e do versículo 17, que fala a respeito do teu povo, no 17, e o teu Deus, ou o seu Deus, no versículo 14, e essa junção traz essa questão de lembrar e expressar os dois lados da aliança. Primeiro, a herança, que significa o povo, que refere-se àqueles que pertencem a Deus. E segundo, o arrependimento, que significa a restauração da harmonia dessa aliança. Entendeu a situação como ela é bíblica e como ela está no contexto, tudo o que a gente tem visto e ainda verá? Ou seja, o povo tem que se conscientizar da responsabilidade da aliança. Era isso que eles tinham que fazer. Era isso que Joel estava dizendo, para pedir a suspensão da praga, para pedir a suspensão da malignidade, para pedir a suspensão da maldição. O contexto é muito interessante. Então, meus irmãos, para encerrar essa mensagem, é tempo de arrependimento. Sem arrependimento não haverá conversão genuína, sem arrependimento não haverá avivamento, sem arrependimento não haverá transformação de caráter, sem arrependimento não haverá famílias restauradas. As perguntas que a gente poderia ter hoje, e que eu não tenho as respostas e nem estou aqui para isso, seriam simples. Por que Deus nos trouxe de volta para casa? Por que queremos voltar logo para os nossos templos? Se voltarmos hoje, estamos transformados o suficiente para mudar a nação? Para mudar os nossos familiares que não estão conosco dentro da nossa casa? Os nossos amigos? A empresa para voltar a trabalhar? Faculdade para voltar a estudar? Estamos prontos? Queremos voltar logo para transformar o mundo? Voltar para os nossos tempos? Ou porque não conseguimos mais ficar dentro de casa, junto com a nossa família? É preciso pensar sobre algumas coisas antes de sairmos falando e defendendo qualquer situação. Quando nós tomamos decisões, isso cabe entender e compreender o que Deus quer nos mostrar e o que faz parte de tudo isso. Por exemplo, quando eu digo eu não vou sair
porque eu concordo com isso, aquilo, porque se sair agora, o que acontece? No fundo, tem um partido político por trás. Lembra? Eu vou sair porque quando já se viu, porque tal, tem outro partido do outro lado. A questão, queridos, é que nós estamos tomando muitas vezes partido e usando as mesmas frases que ouvimos quando as pessoas dizem e como dizem que tem que ser. Mas quando nós vamos para as Escrituras, nós vamos ver que eu vou decidir se vou ou não através da palavra, da mensagem. Aquilo que Deus está querendo que eu faça. Aquilo que Deus está me instruindo a fazer. Por isso as Escrituras têm que ser consultadas. Por isso é para a Bíblia que eu vou. Por isso é diante do profeta que eu vou. Por isso, quando pessoas nos procuram, a gente vai para o texto, a gente traz alguma coisa, e às vezes tem pessoa que fala assim, uau, pastor, respondeu, cara, era isso que eu precisava. Mas tem outros que falam assim, mas pastor, sabe, ó, lá em fulano, lá em ciclano, ó, sabe a pesquisa, sabe? E aí eles estão mais voltados a essas coisas. Cabe a você, meu irmão. Nós temos a liberdade em escolher o que queremos para a nossa vida. Mas eu tenho o dever, como um líder, o dever como ministro, o dever como profeta do Senhor, em alertar. Existem situações que, por mais lindo que possa ser os números, que possa mais incrível que possa ser quem já estudou, e eu não estou tirando mérito de ninguém, até porque estudei muito. Tentei desistir várias vezes. Vocês sabem disso, conhecem minha história. Mas tem coisas que só quando nós fizermos o que o texto diz para fazer. E só quando nós nos juntarmos como igreja, como corpo de Cristo, orar, jejuar, clamar, chorar diante de Deus. Mas quantos estão dispostos a fazer isso? Será que não é tempo de colocarmos de lado tudo que tem nos afastado de Deus e do verdadeiro propósito e voltarmos para o Senhor? Voltarmos para a aliança? Eu poderia dizer nessa manhã, para finalizar, somente que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que diante do caos a gente consiga enxergar o Senhor. Mas que você medite nesse texto. Você não precisa ficar com aquilo que eu falei, mas medite nesse texto, porque nesse texto, cada um dos que estão me acompanhando pelo Facebook, pelo Instagram, pelo YouTube, você está aqui. Se você olhar para o texto, você vai se encontrar aqui. Eu vi que entrou um irmão aqui agora há pouco, que nasceu um bebê ontem. O filho dele nasceu ontem, ele entrou aqui. Eu não sei se ainda está aqui na live. O seu filho também está aqui. Pode ser que alguém fale assim, pastor, eu casei agora há poucos dias, né? Teve um casamento, uma pessoa, um membro da nossa igreja casou agora, 2 semanas, me parece. Você também está aqui. Não, eu sou aquele que, eu só canto, pastor, na igreja, só canto. Você está aqui. Pastor, eu só toco, Senhor. Pastor, eu sou o cara que toca, eu nem sei, eu só toco, e nem toco bem e tal. Você está aqui. Pastor, eu sou aquele que oro só, eu quero ficar nos bastidores lá, eu não quero que ninguém me veja, eu sou aquele que ora, eu não quero aparecer. Você está aqui. Eu sou o líder da igreja, pastor presidente, ou você está aqui. Eu sou, não tem todos. Eu sou o senhorzinho e a senhorinha, eu nem, olha, eu sou aquele, eu vou de bengalinha, pastor, nem consigo ver direito, alguém tem que segurar na minha mão. Você está aqui. Joel está relatando para o povo, na época em que Joel declara, em que Joel fala, não tem informação sobre Joel, irmãos. A gente não vai encontrar informações aqui sobre Joel e quem é, não. A única coisa no capítulo 1, no versículo 1, vai dizer que Joel era filho de Penuel, só. Não tem mais nada, mas a intenção aqui não era falar quem era Joel, mas falar a respeito da profecia, e a respeito da palavra, e a respeito de tudo que ele trouxe de Deus, sobre a praga que estava assolando o povo de Deus. Era isso. Então nessa manhã, eu peço que você medite nesse texto, que você se encontre nesse texto. Porque como eu disse, até o irmão que teve um bebê ontem, se olhar aqui, teu filho está aqui, cara, aqui ó, chame até os bebês que mamam no peito, todos a participar. Mas quantos estão dispostos a se posicionar diante de Deus? Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o povo forte de Deus, sim, fraco como homens, mas forte em Deus, que podemos levantar uma bandeira e declarar
E não se preocupar mais, mas fulano, na igreja X, pastor, está fazendo assim. Vamos fazer o que a Bíblia diz, irmão. Eles devem estar fazendo o que a Bíblia deve ter direcionado para eles fazerem. No grande dia, todos nós chegaremos diante de Deus e teremos que prestar contas. Eu chegar lá contando, mas sabe por que eu não fiz, Deus? Porque eu fiquei olhando para Ciclano, que ele disse que era profeta. Eu fiquei olhando para Ciclano, que ele disse que tinha recebido uma revelação dos céus. Porque eu disse e tal. Deus vai falar assim, eu deixei a minha palavra. O quanto você buscou nela, para ver o que eu estava falando, para todos os tempos. Porque essa palavra não é só para os tempos de Joel. Aqui estamos nós, nos tempos de hoje. Eu quero orar para encerrar. Pedir que Deus continue te abençoando. Senhor, graças te damos por essa mensagem, por esta palavra. Te agradecemos pelo tempo que o Senhor permitiu que tivéssemos aqui nessas 3 plataformas ao mesmo tempo, levando a Tua palavra. Que essa palavra tenha chegado aos corações, às vidas, às pessoas, Pai, e que elas encontrem lugar, e que sim, elas continuem degustando dos textos que foram lidos, da palavra que foi colocada aqui, que foi lida aqui, que, Pai, essa palavra de Joel, capítulo 2, versículo de 12 a 17, ela tenha ardido no meu coração, de um tempo de chamar a igreja para a responsabilidade da oração, do jejum, do clamor, de se posicionar. Pai, muitas vezes nós estamos tão vinculados a tantas coisas, tantas campanhas, todo mundo todos os dias lança uma campanha, orar por X, orar por aquilo, orar por não sei, e tem tanta coisa. Isso são atrações, e essas atrações, elas estão nos atraindo e estão também servindo de distrações para nos tirar o foco do que realmente o Senhor quer fazer nesse tempo. Talvez nós estejamos que está envolvido em tantas campanhas que tanta gente coloca na internet e queremos participar porque fazemos parte, mas de entender que se nós fecharmos a porta do nosso quarto e nos reunirmos de buscar a Tua face, o Senhor do céu nos verá fazendo isso, ouvirá a nossa oração, e a Tua palavra diz, Pai, também, que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, e se converter dos seus maus caminhos, me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus e sararei essa terra. Mudará situações, mudará o contexto. Pai, o que precisa mudar não é o Senhor, é o meu coração. O que precisa mudar, Senhor, não é a Tua atitude, é a minha atitude. Diante do caos da situação, eu preciso reconhecer que o Senhor está sempre disposto a fazer o bem, mas como é que eu tenho agido para que esse bem aconteça? E esse bem, quando vem, não pode atingir somente a mim, não pode alcançar somente a mim, tem que alcançar meus irmãos. Mas quanto eu tenho feito para que meus irmãos estejam também da mesma forma? Por isso, Deus, esse texto veio de encontro, esse texto ainda continuará falando conosco, esse texto tem falado comigo e vai continuar, porque eu não vou colocar ele de lado. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, Pai. O povo passava por praga nesse tempo, por perseguição, por muitas coisas ruins, mas aqui veio o profeta, se levantou para dizer e para dar as coordenadas do que deveria ser feito. Senhor, eu não vou aqui proclamar um jejum e oração perante a essas plataformas para que a igreja assuma, mas, Senhor, se assim o Senhor quer que seja feito, o Senhor vai mover o coração do povo, o Senhor vai mover o coração dos meus irmãos, e juntos, ó Pai, então nós declararemos um tempo, e faremos um tempo de consagração, para que, Senhor, o Senhor continue falando conosco da direção, não só para que o Senhor mude as nações, para que o Senhor mude o mundo, para que o Senhor cesse a praga, para que o Senhor cesse a pandemia, não, mas para que o Senhor continue nos direcionando a como fazer diante desse tempo, a como agir, para que, Senhor, seja feita a Tua vontade, Senhor, somente a Tua vontade. É isso que eu peço nessa manhã, e eu te agradeço, Pai, em nome de Jesus, amém. Amém, querido.